Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. No último mês de março, especificamente no Dia Internacional da Mulher, eu fui convidado pelo diretor de comunicação da Ford Company para participar de um fórum sobre o progresso profissional da mulher brasileira. Naturalmente, que me senti muito honrado naquela ocasião pelo privilégio de poder falar às mulheres para o Brasil inteiro na rede Ford e também de ter ao meu lado duas outras executivas. Uma, presidente de uma grande empresa de relações públicas e de publicidade, uma das maiores do mundo, e uma outra executiva da Ford. Ao discorrer sobre este assunto, ou sobre, melhor dizendo, ao discutir sobre este assunto, eu chamei a atenção de todas as mulheres presentes e aquelas que nos ouviam por meio da sua rede de comunicação. Eu chamei a atenção das mulheres para alguns mitos que precisam ser quebrados, de tal forma que ela consiga ter uma carreira mais rápida, principalmente no mundo que ainda é machista, a despeito de todo o progresso que empreendemos. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns desses mitos. O primeiro deles: as mulheres não têm as competências necessárias para o exercício do poder nas organizações. Na verdade, eu considero essa afirmação um mito. Por quê? Porque se a mulher tem a competência, tem o talento, tem a habilidade para dirigir um transatlântico, para pilotar um avião 747, para pilotar um jato em período de guerra, se ela tem habilidades, condições para dirigir uma nação, ela tem sim a competência para dirigir uma empresa, não importa o seu porte, se pequeno, médio ou grande. Um segundo mito: a mulher pode crescer nas organizações apenas pelo mérito pessoal, sem a necessidade de mentores, de coach ou de conselheiros. Não é verdade esta afirmação. Para que a mulher possa crescer nas organizações, ela precisa se cercar dos melhores conselheiros possíveis, dos melhores coaches, dos melhores educadores e também dos melhores exemplos em sua organização. Sabemos que um bom conselheiro, um bom educador, um bom executivo, ele pode exercer uma influência extraordinária na vida das mulheres, principalmente em nossos dias. Um terceiro mito: a mulher somente avança em uma organização se ela se comportar como um homem. Em outras palavras, ela nunca deve confrontar o seu chefe, ela nunca deve questioná-lo, ela nunca deve dizer o não, mas ela precisa se comportar como uma boa menina. Esse é outro mito. Portanto, essa afirmação não é verdadeira. A verdade é: a mulher tem de assumir o papel de gestora de sua própria carreira e ela tem de enfrentar qualquer que seja a situação. Se ela tem um chefe medíocre ou se tem um talentoso, se tem um culto e preparado ou um despreparado, se ela tem um psicopata como chefe ou se ela tem um gentleman, um diplomata. Mas o fato é que a mulher não pode submeter aos ditames de um chefe simplesmente porque ele é um homem. Portanto, é a responsabilidade da mulher quebrar esse tabu, quebrar esse mito,
quebrar essa inverdade. Um outro mito muito comum, difundido em nossas organizações, diz que as mulheres profissionais, num determinado estágio de sua carreira, ela tem, melhor dizendo, um sentimento de culpa. Isso é outro mito. Pesquisas feitas pela Universidade de Harvard demonstram que a mulher que trabalha tem mais chances de ter filhos melhores do que ela própria. Isto é, o trabalho não atrapalha a vida de uma executiva. E atrapalha quando a profissional não sabe administrar o seu bem, não sabe administrar o seu tempo com propriedade. Mas se ela é capaz de administrar o seu tempo com sabedoria e sensatez, certamente que ela terá tempo não apenas para administrar a sua carreira, administrar os seus negócios, mas também para administrar a sua casa. Um outro mito muito divulgado em nossas organizações diz o seguinte: as barreiras que impedem o crescimento das mulheres eventualmente serão removidos. É uma questão de tempo. Não, é falso. A mulher não pode esperar. A mulher tem pressa, como dizia Vandré: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É a obrigação da mulher, daquela mulher que quer crescer, que quer avançar em sua carreira, não perder tempo esperando que os outros abram as portas ou dêem espaço para ela. Não, ela tem de abrir as portas, ela tem de arrebentar as portas, ela tem de destruir o ceiling, de tal forma que ela possa alcançar o seu sucesso profissional. Esses mitos devem ser arraigados e compete a você, mulher brasileira, a mostrar que eles são falsos, que eles não são verdadeiros e que você tem plenas condições, tem habilidade, tem conhecimento, tem sabedoria para afastá-los de seu caminho. Se examinarmos a história antiga até os nossos dias, veremos que as mulheres sempre ocuparam posições de destaque. É bem verdade que hoje, com a comunicação instantânea, é mais fácil você divulgar o perfil de uma executiva vencedora. Mas ao longo da história, até mesmo na época do Velho Testamento, na época de Moisés, na época de Josué, na época dos juízes, etc, etc, nós encontramos mulheres valiosas que deram uma contribuição substancial à sociedade. Quando nós chegamos aqui do outro lado, no Novo Testamento, na hora pós-Cristo, nós encontramos mulheres valiosas. E à medida que avançamos e atravessamos a Idade Média, passamos pela Renascença, pelo Iluminismo, chegamos na Revolução Industrial e adentramos no século XIX e século XX, nós vamos descobrir que existiram mulheres valiosas e que empreenderam grandes causas em benefício da sociedade. A mulher, portanto, tem demonstrado ao longo dos anos que ela é competitiva e que ela sim tem todos os motivos para desejar assumir um papel de destaque na sociedade. Eu gostaria de mencionar algumas mulheres aqui, como por exemplo, Mary Kay, a fundadora da grande empresa de cosméticos. Uma mulher valiosa, uma mulher que trabalhou como uma diretora de vendas, diretora de treinamento de vendedores, e aos 51 anos de idade abriu a sua empresa e transformou-a numa empresa global. Eu me lembro também da Catherine, a herdeira do jornal o Washington Post. Uma mulher valiosa, uma mulher que pegou um jornal aos frangalhos e transformou num jornal de alta credibilidade na maior sociedade e na sociedade mais desenvolvida do mundo, os Estados Unidos. Você tem também, aqui no Brasil, mulheres valiosas. Vamos dar nomes recentes, como por exemplo, a Raquel Maia, a presidente da Pandora, uma negra fabulosa, inteligente, preparada, culta, viajada, e que desenvolve as suas atividades como ninguém. Nós temos a Luísa Helena, do Magazine Luiza. Nós temos lá fora, no exterior, a Sheryl Sandberg, a vice-presidente de operações
do Facebook. Nós temos também nas ciências, por exemplo, a senhora Ada, conhecida como a Condessa de Lovelace, a primeira mulher a empreender um trabalho de linguagem de programação em 1845, portanto ainda no século XIX. Então, para essas mulheres e tantas outras que estão espalhadas pelo mundo afora, essas mulheres sim têm condições, têm talento, têm capacidade, têm cultura para empreender uma revolução em todos os sentidos, no jornalismo, na educação, na medicina, na política, na engenharia, no setor jurídico, na computação, entre tantas e tantas outras áreas. Mas para isso é necessário, vou repetir, que ela se prepare adequadamente, que ela tenha flexibilidade e também mobilidade, principalmente para administrar numa época de alto grau de incerteza no mundo. Ela precisa fortalecer a sua rede de relacionamento, algo que nós ouvimos todos os dias, não apenas para as mulheres, mas também para os homens. E também é importante aqui destacar que ela nunca deva depender apenas de um único chefe. Ela tem de ter vários chefes, ela tem de ter vários conselheiros, ela tem de ter vários mentores, de tal forma que ela possa acelerar a sua carreira. Ela precisa também investir no seu marketing pessoal. E aqui temos de admitir que existem mulheres, muitas mulheres em nossas organizações, que têm vergonha de fazer o seu marketing pessoal. Elas chegam a ter vergonha de pedir um aumento salarial. Elas têm vergonha de pedir uma avaliação pessoal, de pedir um feedback do seu chefe. Não caia nesse erro. Seja corajosa. E exija do seu chefe feedback, avaliação, o aumento salarial, a promoção, a transferência para outra unidade no Brasil ou fora do país. É preciso também que ela enriqueça a sua habilidade política, que é outro ponto que, em geral, a mulher não é tão boa. E ela precisa desenvolver isso, até porque a presença da mulher no mundo corporativo é de 1970 para cá. E a partir do começo deste século, final do século passado, é que a mulher começou a se destacar nas organizações como presidente, vice-presidenta, e muitas vezes essas posições eram bem localizadas, recursos humanos, auditoria, etc, etc, etc. Portanto, a mulher precisa sim cultivar a habilidade política se ela quiser quebrar o ceiling, se ela quiser quebrar o teto. Ela precisa cuidar de sua imagem, de sua postura, de sua linguagem corporal. Isso é fundamental. Ela, portanto, não pode se exibir no Facebook, como tenho visto algumas executivas exibindo a beleza de seus corpos. Ou então, num bar, bebendo cerveja, etc, etc, etc. Ela tem de se resguardar. E quando ela coloca a sua imagem no Facebook, se ela quiser colocar o seu corpo, exibir o seu corpo, a beleza do seu corpo com um biquíni, ela deve fazer com muito cuidado e apenas para aqueles seus amigos e amigas que são bem íntimos e não para o público em geral. Ela precisa saber, portanto, se portar. Eu me lembro que aqui no meu escritório, fazendo um outplacement de uma diretora de uma organização farmacêutica multinacional, esta senhora, 40 anos de idade, uma moça muito bonita, muito elegante. Quando ela se sentava à mesa em uma das minhas salas, ela se sentava de uma forma tão inadequada. Ela abria as pernas debaixo da mesa e os executivos ficavam passando de um lado para outro para ver as suas partes íntimas de seu corpo. Naturalmente, desculpa a expressão, mas ela mostrava com grande precisão a cor da sua calcinha. Uma postura inadequada, uma postura reprovável, porque tudo isso vai refletir na imagem, na postura, na linguagem corporal. Sabemos que a linguagem corporal diz muito sobre a personalidade, sobre as características do caráter
Daí porque a mulher precisa ter muito cuidado no ambiente de trabalho para não se tornar uma pessoa vulgar. É também importante que ela procure aprimorar os seus soft skills, como por exemplo a comunicação oral e escrita, a liderança e também a gestão de pessoas. E também ela precisa cultivar, desenvolver o seu pensamento independente. E, como eu sempre digo, repetindo Thomas Edison, é uma das coisas mais difíceis para um executivo ou uma executiva é pensar. Por quê? Porque pensar dói e poucas pessoas querem passar pela dor do pensar. E mais importante do que tudo isso, você, mulher, precisa ter um propósito de vida. Um propósito maior do que o seu emprego, do que o seu status, o seu poder, a sua posição social e o seu nível de interferência. Se você tiver um propósito de vida, você acordará todos os dias feliz, alegre, bem-humorada, antes de ir para o trabalho. E com certeza o seu trabalho será um trabalho diferenciado. Portanto, dirijo essas palavras a você, mulher profissional, em início de carreira, em meio de sua carreira, ao final de sua carreira, de tal forma que você eduque as nossas jovens a terem um comportamento adequado, uma linguagem adequada, uma postura adequada e, sobretudo, um compromisso também compatível com as exigências da organização para a qual você trabalha. Eu gostaria de pedir a você para que visitasse o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar artigos, Minuto de Ouro, Moral da História, depoimentos de executivos que passaram pela Gutenberg consultores, entrevistas com executivo de todas as áreas. Também, se você desejar, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Eu prometo a você responder os seus e-mails imediatamente. E se você está me vendo pela primeira vez, saiba que eu trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, assessment, entre tantas e tantas outras áreas da nossa competência e também de nosso relacionamento. Como eu sempre digo, eu não sou a maior empresa do país, mas com certeza nós queremos ser a melhor do país, prestando serviços de alta qualidade para aquelas pessoas que são assessoradas pela nossa empresa. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!